E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai se aventurar num labirinto aqui no Deep Dive. Já tô vendo. Não, calma, prometo que a gente vai sair dessa com a cabeça tinindo. Pelo material que eu vi, acho que a gente vai pirar legal. Sabe quando você sente que tem alguma coisa rolando, mas ninguém fala abertamente? Tipo uma estrutura escondida que molda a sociedade. Sei lá. É isso aí, é exatamente isso que a gente vai desvendar nesse Deep Dive. Que legal. E a bússola para essa aventura, sabe qual é? Qual? O livro Casta, As Origens de Nosso Mal-Estar, da Isabel Wilkerson. Ah, sim. A Isabel, ela faz uns paralelos, né? Tipo assim, sinistros, sabe? Mostrando como as castas, elas operam no ZUE, na Alemanha nazis e na Índia. Nossa. Sacou? E o que me deixou de cabelo em pé foi que ela, ela liga a ideia de casta com a sensação de que as coisas não vão bem. Sabe? Tipo um mal-estar social. Sim. Uma dificuldade da gente lidar com o diferente. Total. E ela manda umas perguntas, tipo, cabulosas. Tipo assim, você já pensou que uma onda de calor na Sibéria tem a ver com as castas no ZUE? Não. Pois é. E que o inspetor usa luz infravermelha numa casa velha para revelar segredos da história. Que doideira. Que doideira, né? Pois é por essas e outras que a gente precisa, mergulhar de cabeça nesse livro. A Isabel Wilkerson vai ser nossa guia, né? Nessa expedição pra gente entender as forças, às vezes, invisíveis que moldam o nosso mundo. Então se preparem para uma viagem alucinante. A gente vai começar desvendando essa teia, né? Complexa, que é o sistema de castas. E para começar, eu vou te falar de um lance que aconteceu em 2016, na Sibéria. E lá vem. Teve uma onda de calor sinistra que descongelou o solo e liberou um patógeno mortal. Que medo. Tava lá quietinho desde 1941. Nossa Senhora. A Isabel usa esse exemplo para mostrar como a intolerância e o preconceito, tipo, a casta podem despertar, né? Em momentos de crise, sacou? Sim. É como se a casta fosse um vírus, né? Fica ele quietinha, mas pode se espalhar rapidinho quando a gente menos espera. Exatamente. E a Isabel vai além, né? Ela traça um paralelo com a eleição americana de 2016. Lembra como o clima estava tenso? As pessoas divididas. Lembra? Pois é. Ela mostra como essa polarização política, né? E a ascensão do Trump expuseram as rachaduras da sociedade americana, né? Cara, 2016 foi punk mesmo. Foi. Parecia que o mundo ia acabar. Mas e aí? Essa onda de calor na Sibéria e a eleição do Trump tem a ver com castas. A parada é a seguinte. A Isabel, ela argumenta que quando a casta dominante, ela se sente ameaçada, ela reage para manter o poder. E essa reação pode ser vista tanto na polarização política, né, quanto no ressurgimento de patógenos mortais, como o da Sibéria. Sim. A gente vê como eventos, né, aparentemente isolados, podem estar conectados a algo muito maior. A gente tá falando de um sistema que opera em vários níveis, né? Desde as relações interpessoais até a política global, né? Totalmente. É sinistro. Mas me explica melhor essa parada do mal-estar que você falou antes. Então, a Isabel usa o termo mal-estar para descrever essa sensação de que algo não tá certo na sociedade. Essa angústia, sabe? Que a gente sente. E ela argumenta que esse mal-estar tem raízes profundas na história. Especialmente na história da opressão e da desigualdade. Faz sentido. E pra gente entender melhor essa história, a Isabel usa uma metáfora muito massa da casa velha. A gente está comprando uma casa antiga, toda bonitinha por fora, mas eles chamam um inspetor. Sei. Ele usa uma luz infravermelha e revela um monte de problema escondido. Rachaduras, infiltrações, cupim. É exatamente isso. A casa velha representa os Yue, né? Com suas filhas do passado. A escravidão e a segregação racial. E essas feridas, mesmo que estejam escondidas, continuam afetando a estrutura da casa, ou seja, da sociedade. É verdade. E ignorar suas feridas não resolve nada. Só piora as coisas. É como se a gente estivesse varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Exatamente. A Isabel argumenta que a gente precisa encarar o passado de frente, por mais doloroso que seja. Só assim a gente pode começar a construir um futuro mais justo e igualitário. Para nos guiar nessa jornada, a Isabel nos leva para a Índia, o berço do sistema de castas, certo? Exatamente. E lá, ela usa a metáfora da peça teatral para explicar como a casta funciona. Interessante. Imagina uma peça que está em cartaz há séculos, com os papéis já definidos para cada ator, com base na sua casta. A gente nasce e já sabe qual é o nosso papel na sociedade, sem ter chance de escolher. Caramba. Sem poder, né?
E essa peça se repete em diferentes culturas e épocas, né? Tipo no Zewei, onde a raça se torna o principal marcador de casta. Sim. É como se a gente estivesse importando o roteiro da Índia e adaptando para os atores americanos. É isso aí. E a Isabel argumenta que a raça é uma construção social, uma invenção humana, sem base na ciência ou na biologia. Mas essa invenção tem consequências reais, né? A gente vê isso na escravidão, na segregação racial, na violência policial contra negros. É verdade. E Isabel vai além, contando a história de um intocável americano. Você acredita? Ela fala do Martin Luther King Jr., né? Que numa viagem para a Índia, em 1959, se encontrou com os Dalits, os intocáveis do sistema de castas indiano. Nossa. E o King percebeu que a experiência dos Dalits era muito parecida com a dos negros nos... É mesmo? Isso foi um divisor de águas para ele, né? Mostrando que a luta contra a opressão é universal. Cara, que história forte. É como se a gente estivesse vendo as peças teatrais se conectando, né? A da Índia, quando o Zeu atores diferentes, mas com o mesmo roteiro de opressão. Exatamente. E a Isabel nos convida a questionar essa peça, né? A desconstruir a ideia de raça como algo natural e a lutar por um mundo onde todos tenham a chance de escrever seu próprio roteiro. É isso aí. Então vamos lá. Prepare-se para conhecer os 8 pilares que sustentam o sistema de castas. O primeiro é a divisão divina. A divisão divina, tipo Deus separando as pessoas em castas. Isso aí. É a ideia de que a hierarquia social é algo natural, sabe? Determinado por Deus. Tipo, nasceu pobre é porque Deus quis assim. Caraca, que jeito mais fácil de justificar a desigualdade, né? Qual é o próximo pilar? O segundo pilar é a hereditariedade. A crença de que o status social é transmitido de geração para geração. Tipo, filho de peixe, peixinho é. Ou seja, se você nasceu em uma casta inferior, já era. Não tem como mudar de vida. É essa a lógica da casta. E o terceiro pilar reforça essa ideia. A endogamia. Endogamia, que palavra difícil. É simples. É a prática de casar dentro da mesma casta. Para manter a pureza do grupo. Tipo, só os ricos casam com os pobres com os pobres e assim por diante. Entendi. É para garantir que ninguém contamine a casta superior, né? Mas e se alguém se apaixonar por alguém de outra casta? É proibido. Em alguns sistemas de casta, sim. E a gente vê isso até hoje, né? O preconceito contra relacionamentos interraciais, por exemplo. É verdade. Mas voltando aos pilares, qual é o próximo? O quarto pilar é a pureza versus conspurcação. A obsessão por manter a casta dominante pura e afastada da contaminação da casta subordinada. Tipo, não quero me misturar com essa gente. Exatamente. E essa ideia de pureza é usada para justificar todo tipo de discriminação e segregação. E o quinto pilar? É a hierarquia ocupacional, a divisão do trabalho de acordo com a casta. Tipo, os melhores empregos são reservados para a casta superior. Isso aí. A gente vê isso na prática, né? As pessoas de castas inferiores têm menos acesso à educação, a oportunidades de trabalho, a salários dignos. É um ciclo vicioso que perpetua a desigualdade, né? E o sexto pilar? É o terror como imposição. O uso da violência e do medo para manter a casta subordinada em seu lugar. A gente vê isso na violência policial, nas milícias, na repressão. Exatamente. E a violência pode ser física, psicológica, simbólica. E o sétimo pilar? É a desumanização como estigma. A criação de estereótipos e preconceitos para desumanizar a casta subordinada. Tipo, chamar os pobres de vagabundos, ladrões, preguiçosos. Isso aí. É um jeito de justificar a opressão, de fazer as pessoas acreditarem que a casta subordinada é inferior, que merece ser tratada como lixo. E o último pilar? O oitavo pilar é a superioridade intrínseca versus inferioridade intrínseca. A crença de que a casta dominante é superior em todos os aspectos, enquanto a casta subordinada é inferior por natureza. Ou seja, é a ideia de que uns nascem para mandar e outros para obedecer. Exatamente. É a base da hierarquia, justificativa para todo o sistema. Caramba, são 8 pilares bem estruturados, né? Cada um reforçando o outro. E a Isabel argumenta que para combater o sistema de castas, a gente precisa desconstruir cada um desses pilares, certo? Isso aí. É um trabalho árduo, que exige conscientização, educação e ação política. Mas como a gente faz isso na prática? Como a gente identifica esses pilares operando no nosso dia a dia? A Isabel usa vários exemplos para ilustrar como a casta se manifesta no cotidiano. Desde a forma como as pessoas se cumprimentam até a escolha de um restaurante ou de uma escola. Tipo, a gente precisa prestar atenção nos detalhes, né? Nos comportamentos, nas atitudes. Exatamente. E a gente precisa se questionar, por que eu penso assim? Por que eu ajo assim? Será que estou reproduzindo a lógica da casta? É um exercício de autoconhecimento, né? De desconstrução dos nossos próprios preconceitos. Mas, e aí, o que mais a gente descobre nessa viagem pela Índia?
A Isabel nos leva para conhecer os Dalits, os intocáveis do sistema de castas indiano. Ela descreve a vida miserável que eles levam, a discriminação que sofrem, a violência que enfrentam. É de partir o coração. E o mais chocante é que a gente encontra paralelos com a situação dos negros nos UA, né? Tipo a segregação racial, violência policial, a pobreza. Exatamente. A Isabel argumenta que o sistema de castas é global, que opera em diferentes contextos, com diferentes marcadores de casta, mas com o mesmo objetivo, manter a hierarquia e a desigualdade. E a gente não pode esquecer que os nazistas se inspiraram no sistema de castas americano para criar suas próprias leis raciais, né? É verdade. A Isabel mergulha nos arquivos históricos da Alemanha nazista e revela como os nazistas estudaram a legislação americana sobre segregação racial para construir seu próprio sistema de perseguição. Eles viram no ZUE um modelo a ser seguido, especialmente na forma como o país lidava com a questão da pureza racial. Que doideira. É assustador pensar como um regime tão cruel se inspirou em leis americanas para justificar seus atos de barbárie. Pois é. E a Isabel argumenta que o sistema de castas, seja ele racial, religioso ou social, cria as condições para que esse tipo de atrocidade aconteça. É um alerta pra gente, né? Para que a gente combata o sistema de castas onde quer que ele se manifeste em todas as suas formas. Com certeza, a autora nos convida a construir um mundo mais justo e igualitário, onde a dignidade de cada ser humano seja respeitada. Mas como a gente faz isso na prática? Como a gente desmonta um sistema tão enraizado na nossa sociedade? A Isabel argumenta que a mudança é possível, mas exige um esforço coletivo e uma mudança de mentalidade. E ela descreve alguns dos passos que a gente precisa dar, né? Sim. Ela cita a educação, a conscientização, a ação política, a desobediência civil, a solidariedade, a compaixão. E ela também fala da importância de reconhecermos nossos próprios privilégios, né? Exatamente. A gente precisa entender como a casta nos beneficia, mesmo que a gente não perceba. E a gente precisa usar esse privilégio para lutar por um mundo mais justo. É um chamado à ação, né? Para que a gente saia da nossa zona de conforto e se engaje na luta por justiça social. Com certeza. A Isabel nos convida a sermos agentes de mudança, a construir um mundo onde todos os seres humanos sejam tratados com igualdade e respeito, independentemente de sua casta. Mas a gente não pode esquecer que a casta dominante não vai abrir mão dos seus privilégios tão fácil, né? É verdade. A Isabel descreve como a casta dominante reage quando se sente ameaçada. Ela intensifica a opressão, a violência, a discriminação. Ela busca bodes expiatórios para desviar a atenção dos seus próprios crimes. Ela cria narrativas de medo e ódio para dividir a sociedade. E a gente vê isso acontecendo no mundo todo, né? A ascensão da extrema-direita, o discurso de ódio contra minorias, a violência policial. Exatamente. A Isabel nos alerta para o perigo de ignorarmos esses sinais de alerta, de subestimarmos a capacidade da casta dominante de se defender. É um chamado à vigilância, né? Para que a gente esteja atento aos movimentos da casta dominante e para que a gente não caia nas suas armadilhas. Com certeza. A gente precisa ser crítico, questionar as informações que recebemos, combater as fake news, denunciar a injustiça, defender os direitos humanos. Mas e aí? No final das contas, a gente consegue desmantelar esse sistema de castas. A gente consegue construir um mundo mais justo e igualitário. A Isabel nos deixa uma mensagem de esperança, mas também de responsabilidade. Ela argumenta que a mudança é possível, mas exige um esforço coletivo e uma mudança de mentalidade. E ela nos convida a começar essa mudança em nós mesmos, né? Exatamente. A gente precisa desconstruir o sistema de castas em nossos corações, combater o preconceito e a discriminação em nossos pensamentos, palavras e ações. É um chamado à compaixão, à empatia, ao amor ao próximo. E ela nos lembra que somos todos seres humanos com a mesma dignidade e o mesmo valor, independentemente da nossa casta. Com certeza. E que a gente precisa construir um mundo onde a igualdade e o respeito sejam os valores dominantes. Mas como a gente coloca isso em prática? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para combater a casta? A Isabel nos dá algumas dicas, como questionar nossos próprios preconceitos, educar nossos filhos para que sejam antirracistas, apoiar causas sociais, votar em candidatos que defendam a justiça social, consumir produtos de empresas que respeitem os direitos humanos, denunciar casos de discriminação, ser um aliado da casta subordinada. São pequenas ações que podem fazer diferença, né? E a gente precisa lembrar que a luta contra a casta é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A gente precisa de persistência, paciência, esperança. Exatamente. E a gente precisa se inspirar nos exemplos de coragem e resistência daqueles que lutaram contra o sistema de castas antes de nós. E a Isabel cita vários exemplos de pessoas que lutaram contra a opressão, né? Como Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Malala Yousafzai. Sim, e ela nos lembra que a luta contra a casta não é uma luta individual, mas uma luta coletiva. A gente precisa se unir, se organizar, se fortalecer para derrotar esse sistema que nos oprime há tanto tempo.
E ela nos deixa uma mensagem poderosa, né? Que a mudança que queremos ver no mundo começa em cada um de nós. Com certeza. E que a gente precisa ter coragem para lutar por um mundo mais justo e igualitário, mesmo quando tudo parece perdido. E a Isabel cita uma frase do James Baldwin que resume bem essa ideia, né? Pois, mesmo que eu falasse, ninguém acreditaria em mim. E não acreditaria em mim justamente porque saberiam que era verdade. É verdade. Essa frase nos lembra que, muitas vezes, as verdades mais incômodas são as que mais precisamos ouvir. E que a luta contra a opressão exige coragem para falar a verdade, mesmo quando ninguém quer ouvir. E com essa mensagem poderosa, a gente encerra nossa jornada pela Índia e pela história do sistema de castas. Mas a nossa jornada não termina aqui, né? A gente precisa levar essa reflexão para o nosso dia a dia, para as nossas relações, para as nossas escolhas. E a gente precisa continuar lutando por um mundo mais justo e igualitário, onde todos os seres humanos sejam tratados com dignidade e respeito. Exatamente. E a gente conta com você nessa luta. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? O quê? A Isabel fala bastante dos UA e da Índia, né? Mas e o Brasil? Será que a gente tem um sistema de castas por aqui? Boa pergunta. A Isabel, ela não foca no Brasil especificamente, Sei. mas ela deixa claro que o sistema de castas é um fenômeno global, né, que se adapta a diferentes contextos. E a gente sabe que o Brasil tem uma história pesada de escravidão e de desigualdade social, né? É verdade. A gente ainda sente os efeitos dessa história até hoje. Total. Mas como a gente identifica a casta no contexto brasileiro? Quais são os marcadores? Acho que a gente pode pensar na raça, né? Na classe social, na origem regional, no gênero, na orientação sexual. São várias camadas que se sobrepõem, né? Criando uma hierarquia complexa. E como essa hierarquia se manifesta no nosso dia a dia? A gente vê isso na violência policial contra jovens negros e pobres, né? Na falta de acesso à saúde, à educação de qualidade nas periferias, no preconceito contra nordestinos, na discriminação contra mulheres e LGBTQIA+. Nossa. É como se a gente tivesse vários sistemas de castas operando ao mesmo tempo, né? Exatamente. E a gente precisa estar atento a todas essas formas de opressão, né? Para poder combatê-las de forma efetiva. Mas como a gente faz isso na prática? Por onde a gente começa? Acho que o primeiro passo é reconhecer que o problema existe, né? Que a gente vive em uma sociedade desigual e que essa desigualdade é fruto de um sistema histórico de opressão. Que depois. E depois a gente precisa se informar, né? Ler, estudar, conversar com pessoas que entendem do assunto para poder entender melhor como a casta funciona e como a gente pode combatê-la. É verdade, é verdade. E a gente também precisa se engajar, né? Participar de movimentos sociais, apoiar causas que a gente acredita, pressionar os políticos para que criem políticas públicas que promovam a justiça social. É isso aí. E a gente precisa fazer isso no nosso dia a dia também, né? Questionar os nossos próprios preconceitos, conversar com as pessoas ao nosso redor sobre o tema, ser um aliado daqueles que sofrem opressão. Exatamente. A luta contra a casta é uma luta de todos nós, né? A gente precisa se unir para construir um mundo mais justo e igualitário, onde todos têm as mesmas oportunidades. E a gente precisa ter esperança. Acreditar que a mudança é possível. Com certeza. E a gente pode construir um futuro melhor para todos. Ah, Isabel, ela deixa essa mensagem de esperança no final do livro, né? Ela nos lembra que a gente já conquistou muita coisa ao longo da história, né? Que a gente já derrubou muitas barreiras, que a gente já superou muitos desafios. É que a gente pode continuar avançando, né? Sim! A gente precisa continuar lutando sem desistir, sem perder a fé na humanidade. E essa luta começa dentro de cada um de nós, né? Verdade. Desconstruindo os nossos próprios preconceitos, mudando as nossas atitudes, espalhando a mensagem de igualdade e respeito. É isso aí. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. É isso aí. E com essa mensagem poderosa, a gente encerra nosso mergulho no livro Casta, As Origens de Nosso Mal-Estar, da Isabel Wilkerson. Espero que vocês tenham curtido essa viagem. E que você tenha plantado uma sementinha de reflexão e de ação em cada um de vocês. A gente se vê no próximo Deep Dive. Valeu, galera!